Explicar o que é yoga pode ser um pouco complexo, porque yoga não é apenas uma prática postural, muito menos uma prática apenas de exercício físico, e muito menos uma prática ortodoxa que não sofreu adaptações. Yoga vem de uma tradição plural, que se transformou ao longo do tempo em contato com outras tradições. Suas raízes mais antigas estão na tradição védica, mas seu amadurecimento como sistema ocorreu a partir da interação entre as escolas bramânicas e o movimento dos Shramanas, renunciantes que se afastaram do ritualismo védico e buscaram caminhos diretos da libertação espiritual. A palavra yoga, ela deriva do sânscrito, da raiz sânscrita yud, que significa unir, ligar ou colocar sobre jugo. As menções mais antigas de práticas e ideias que mais tarde se tornariam parte do yoga são encontradas no Rig Veda, o mais antigo dos Vedas, em contexto que evoca o ato de atrelar cavalos a uma carruagem, controlar forças ou canalizar energia mental. Nas Upanishads, textos que compõem a parte final dos Vedas, também conhecida como Vedanta, o conceito de yoga sofre uma transformação crucial, migrando do âmbito ritualístico para o interior da consciência. Passa a designar o controle dos sentidos e da mente e a busca pela união entre o Atma, o ser individual, e Brahma, a realidade suprema. Textos como Katha Upanishad oferece a primeira definição clara de yoga como disciplina mental, onde ele diz: quando os 5 sentidos e a mente estão em silêncio e o intelecto não vacila, isso dizem, é o estado mais elevado. Este firme controle dos sentidos é chamado yoga. Outras Upanishads foram essenciais para o desenvolvimento das práticas que futuramente se tornariam parte do yoga, como as Upanishads Shetashatra, Maitri, Taittiriya, discutem a absorção meditativa, conhecida como dhyana, controle da respiração, que nós entendemos como pranayama, e união com o ser, Atman Brahma. Maitri Upanishad descreve yoga de 6 partes, conhecidos como Shadanga, prenunciando o sistema de 8 membros introduzidos por Patanjali, o Ashtanga. Maitri Upanishad menciona pranayama, controle do prana através da respiração, pratyahara, recolhimento dos sentidos, dharana, o trabalho da concentração, dhyana, meditação, tarka, o uso da lógica e do raciocínio, e samadhi, a absorção e a união. Vem deste Upanishad a ideia principal de yoga como disciplina interior e a união com a realidade suprema. Provavelmente esses conceitos introduzidos nos Upanishads vieram da influência do movimento Shramana, que ocorria em paralelo à tradição védica. O movimento Shramana ocorreu na Índia antiga entre aproximadamente o ano 800 e 600 antes da Era Comum, tendo surgido como um desdobramento do hinduísmo védico. O movimento era caracterizado por ascetas e buscadores, os Shramanas, que rejeitavam os rituais védicos e a autoridade dos brahmanes para seguir um caminho de severa austeridade a fim de alcançar liberdade espiritual. Ao invés do sacrifício externo, os xamanas praticavam um esforço interior, conhecido como shrama. O objetivo não era agradar aos deuses, mas alcançar a libertação do ciclo do sofrimento através do autoconhecimento e da disciplina mental. Esse movimento ele desenvolveu e aperfeiçoou técnicas de ascetismo, conhecidas como tapas, utilizando o corpo como instrumento para despertar a energia, a meditação, controle da respiração e a ética rigorosa. O movimento deu origem ao budismo, jainismo e algumas escolas do hinduísmo, incluindo a yoga. Os Shramanas também popularizaram os conceitos fundamentais em todas as principais religiões indianas, como a ideia de samsara, ciclo de nascimento e morte, moksha, a libertação desse ciclo, e nirvana, a libertação total dos desejos, paixões e sofrimento. Foi nesse caldeirão de ideias que o yoga introduzido por Patanjali amadureceu,
A interação entre a tradição védica e o movimento Shramana foi fundamental, internalizando o sacrifício e transformando-o em uma oferenda das próprias impurezas mentais. Isso levou ao foco na experiência direta da consciência por meio da meditação, que leva ao estado de dhyana e de samadhi. Os Shramanas também deram ênfase na libertação do ciclo do renascimento, um ideal que se tornou o cerne do yoga clássico. Outra influência importante que os Shramanas tiveram sobre Patanjali foi a disciplina ética e física, práticas como a não violência, a ahimsa, a verdade, satya, e a austeridade, tapas, comum entre os Shramanas, e foram posteriormente formalizadas no Yoga Sutras como yamas e niyamas, os princípios éticos. Antes da sistematização clássica de Patanjali, o Bhagavad Gita, que é parte do épico Mahabharata, teve sua composição gradual, desenvolvido aproximadamente entre o ano 400 antes da Era Comum e 400 da Era Comum. O Bhagavad Gita é um dos textos mais influentes sobre yoga, onde Krishna expõe os 4 caminhos principais para a realização espiritual. O Karma Yoga, o yoga da ação correta e desapegada. Bhakti Yoga, o yoga da devoção, a entrega ao divino. Jnana Yoga, o yoga do conhecimento e discernimento. E Dhyana Yoga, o yoga da meditação como meio para a autorrealização. No entanto, o Bhagavad Gita, ele descreve que o Bhakti Yoga, o yoga devocional, é a prática mais elevada dentre esses yogas. Nesse mesmo livro, nós encontramos a definição, o conceito de yoga, onde Krishna ele foca mais na atitude interior em vez da renúncia externa. A contribuição fundamental do Bhagavad Gita é mais ensinada, é conhecida como o yoga é habilidade na ação. Outra influência fundamental na sistematização do Yoga Sutras de Patanjali foi a filosofia Sankhya, que apresenta os conceitos de Purusha, Prakriti, a consciência pura, e a natureza primordial. O objetivo central dessa visão é revelar Purusha por meio da libertação chamada de Kaivalya, rompendo a identificação da consciência com os processos mentais e materiais. O Yoga de Patanjali, ele adota de Sankhya a análise da mente, conhecida como Antarakarana, composto por Buddhi, que é o intelecto ou discernimento, Ahankara, o sentido do eu, também conhecido como o ego, e Manas, a mente sensorial. Essa estrutura ela é essencial para compreender o funcionamento dos vrittis, as flutuações mentais descritas nos Yoga Sutras por Patanjali. No entanto, o yoga ele se diferencia do Samkhya clássico ao introduzir o conceito de Ishvara, um Purusha especial não condicionado por aflições, karma ou ignorância. Yoga e Samkhya são filosofias de caráter dualista, pois distingue consciência e natureza, tendo como finalidade a realização de Kaivalya, que ocorre pelo discernimento entre Purusha e Prakriti, entre esse discernimento entre a matéria e a consciência pura, livre de qualquer identificação, de qualquer apego. Patanjali organizou e sistematizou cuidadosamente um conhecimento que já estava sendo aplicado, criando um mapa coerente para a jornada espiritual. Em sua obra conhecida como o Yoga Sutras de Patanjali, contém 196 sutras e foi compilado entre o século II antes da Era Comum e o século IV da Era Comum. A obra de Patanjali representa a grande síntese de 2 tradições, brahmânica, védica e Shramanas. Da tradição védica brahmânica, Patanjali incorporou conceitos metafísicos como Purusha, essa consciência pura, e Prakriti, essa matéria primordial herdada da filosofia Sankhya. Da tradição Shramana, o yoga adotou a ênfase na renúncia, introspecção, disciplina mental e no objetivo final de libertação. O Yoga Sutra descreve sucintamente a arte e a ciência da meditação tradicional de yoga para a autorrealização,
Trata-se de um processo de encontro, exame e transcendência sistêmicos de cada um dos vários níveis grosseiros e sutis da mente, onde nós buscamos revelar o nosso verdadeiro eu. O trabalho está na investigação individual em realizar a consciência pura, Purusha, separada das identificações, das formas, com esse contato com a matéria que é Prakriti. Os 4 primeiros sutras apresentam a definição de yoga, a qual é desenvolvida e detalhada nos seguintes sutras. Yoga é a cessação das flutuações da mente. Então, o observador permanece em sua própria natureza. Em outros momentos, o observador se identifica com as modificações da mente. Quando as flutuações se acalmam, nós retornamos à nossa natureza, nós entramos em estados de yoga, que é samadhi. Patanjali, ele menciona 2 formas práticas para alcançar esse estado de yoga. A primeira, ele introduz que é o Kriya Yoga, o yoga da ação, como um método preliminar destinado a enfraquecer as causas do sofrimento e a preparar o caminho para o Samadhi. No Sutra 2, versos do 1 ao 9, são introduzidos os métodos para enfraquecer as aflições mentais, chamadas de kleshas, que são ignorância, ego, apego, aversão e medo da morte. Eles obscurecem o verdadeiro autoconhecimento e causam sofrimento. No Sutra 2.1, Patanjali menciona que Kriya Yoga é composto de 3 partes fundamentais, que é tapas, essa disciplina e purificação do corpo e da mente, Svadhyaya, que é esse autoestudo através da sua prática, através dos textos, e Ishvara Pranidhana, que é essa entrega a algo superior, que é essa consciência pura. Outra forma introduzida por Patanjali é conhecida como Ashtanga Sadhana, ou o Yoga dos 8 membros. Ela expressa a síntese entre a ética e a disciplina mental dos Shramanas e a estrutura filosófica da tradição bramânica. O Ashtanga Yoga se encontra no Sutra 2.29. Os 8 membros do Yoga são Yamas, Niyamas, Asanas, Pranayamas, Pratyahara, Dharana, Dhyana e Samadhi. Enquanto o Kriya Yoga prepara o terreno por meio da purificação e devoção, o Ashtanga Yoga representa o caminho completo da integração da mente, conduzindo à libertação. A jornada do yoga é de uma evolução conceitual. Começou com um conceito ritualístico de união no contexto védico, transformando-se em uma disciplina interior de libertação sobre a influência decisiva do movimento Shramana, ao defender que a verdadeira transformação espiritual é o ato interno de autoconhecimento. Yoga foi popularizado em múltiplos caminhos pelo Bhagavad Gita, que enfatizou a ação habilidosa, a equanimidade mental e a meditação, e finalmente foi consolidado por Patanjali em um sistema filosófico e prático completo. Porém, a transformação do yoga não parou por aí. Depois do desenvolvimento dos Yoga Sutras de Patanjali, começaram a se desenvolver novas técnicas e ideias voltadas ao yoga. Na Idade Média na Índia, se desenvolveu o Hatha Yoga, conhecido também como o Yoga da Força. Os pesquisadores James Mollison e Mark Singleton descrevem que o surgimento do Hatha Yoga é a síntese da tradição védica, bramânica e principalmente do budismo tântrico. Enquanto Patanjali enfatizava a contenção e a transcendência da identificação corporal, o Tantra proclamava o corpo como sagrado. Os textos tântricos introduziram conceitos e práticas que se tornaram centrais para o desenvolvimento do Hatha Yoga, como o conceito do corpo sutil, conhecido como Sukshuma Sharira, com suas redes de nadis, que são os canais de energia, e os chakras, os centros energéticos que estão espalhados pelo nosso corpo. O Tantra também ele trouxe esse conceito de despertar a Kundalini, a energia espiritual latente que habita na base da nossa coluna, introduziu o uso de mantra, mudra, bandha e a visualização para direcionar e despertar essa energia espiritual.
O Tantra, sim, transformou o yoga de uma disciplina puramente mental para uma ciência psicofísica. O corpo deixou de ser um obstáculo e tornou-se o próprio meio para a iluminação. Vale lembrar que o Tantra tem uma conexão histórica com o movimento xamana, pois estes utilizavam de tapas, austeridade, esse rigor e disciplina severa, usando diferentes técnicas para potencializar e controlar a energia do corpo para alcançar a autorrealização. Dessa síntese da disciplina meditativa e sistêmica de Patanjali e da espiritualidade incorporada do Tantra, surgiu o Hatha Yoga. Textos como Hatha Yoga Pradipika, a Gerhanda Samhita e Shiva Samhita descrevem um sistema detalhado da prática de Hatha Yoga. O Hatha Yoga Pradipika ensina a disciplina de 4 passos, conhecida como Chaturanga Sadhana, onde introduz o asana, a postura para estabilizar o corpo e canalizar a energia, o pranayama, para regulação da respiração, para o controle do prana, o mudra e bandha, como os bloqueios e gestos energéticos para despertar a kundalini, e o laya, que é a libertação final e a compreensão da sua própria natureza. Nesse texto nós encontramos introduzido 15 asanas para sustentar a prática. Já o Gerhanda Samhita ensina uma disciplina de 7 passos, Sapta Sadhana, e descreve não menos de 32 asanas e 25 mudras. Shiva Samhita, que significa a coleção dos ensinamentos de Shiva, abrange a filosofia Vedanta, asanas, mudra, pranayama, entre outras. Como todas as demais manifestações do yoga, Hatha Yoga tem um único objetivo, que é alcançar a libertação, moksha. No final do século XIX e início do século XX, o Hatha Yoga entrou em uma nova fase de evolução. Professores indianos como Swami Kuvalayananda, Swami Shivananda e mais tarde T. Krishnamacharya reinterpretaram Hatha Yoga à luz da ciência moderna e da cultura física. Eles enfatizaram o asana, o aspecto postural, como meio para desenvolver a saúde, disciplina e consciência interior. Krishnamacharya e seus alunos BKS Iyengar, Patabi Joy, Indra Devi e TKV Desikachar transformaram o antigo Hatha em um sistema de prática que combinam alinhamento preciso, coordenação da respiração e foco meditativo, tornando o yoga acessível para várias pessoas. Para ter a definição de yoga exige muito estudo, prática e dedicação. Então eu vou deixar aqui na tela algumas definições, seguido algumas escrituras, sobre o que é nessa definição de yoga. Hariom.